Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Chelsea e Arsenal, jogo aguardado aí pela 11ª rodada da Premier League, e é um empate em 1-1, né? A gente teve o gol de Gabriel Martinelli, ao que meu ver é uma falha do Robert Sanchez, porque é aquele negócio, né? Um chute quase sem ângulo, você tem que proteger o gol ou o cruzamento, claramente o gol, e ele protegeu mais ali o cruzamento. Eu nem sei o que o Robert Sanchez fez, talvez ele achou que tava protegendo ambos, e no final não protegeu nenhum. E aí depois a gente teve ali o gol do Pedro Neto, que tá jogando muito bem. Olha, o Chelsea pode comemorar que não depende mais do Sterling, né? Porque agora tem o Pedro Neto, né? E a gente sabe que a melhora é grande pelo fato de que o Sterling está no Arsenal. Óbvio que ele nem poderia ser utilizado hoje, né? Porque ele ainda é jogador do Chelsea, só tá emprestado, né? Mas não é como se ele fosse entrar, né? Vamos ser justos que não é como se o Arteta estivesse pensando em colocar o Sterling no jogo desses. É um empréstimo que já tem aquela aparência de que não tá sendo útil mesmo. E assim, falando um pouquinho sobre essa questão do jogo, né? A gente vê dois times que, ao meu ver, parecem ter problemas semelhantes em alguns aspectos. Para mim, você tem um Arsenal e um Chelsea que não tem um 9 goleador que também ofereça perigo pelo jogo aéreo. Ah, o Lucas vai falar, Lucas, você tá sendo preconceituoso com o Nicolas Jackson porque ele tem jogado melhor nessa temporada. Tem, dá um crédito, tá jogando melhor. Mas é pra chamar de goleador, não, né? Tipo, e eu acho assim que ele tá até finalizando melhor, mas não é perigoso pelo jogo aéreo. Ele, quando não tem tempo pra jogar, né? Tipo assim, ele não é um cara que consegue pensar muito rápido, né? E assim, é um jogo dele que, sinceramente, você tira muita pouca coisa positiva, né? E é mais um desses jogos, né? Quando o jogo exige um raciocínio mais rápido, o Jackson tende a ser um jogador mais inofensivo. E pelo jogo aéreo, ele não oferece perigo algum. E não é um cara perigoso no jogo aéreo. Talvez um cruzamento rápido, mais curto, ele apareça melhor. Mas no jogo aéreo ali, na disputa ali contra os zagueiros, assim, perigo nenhum, e é por isso que eu acho que o Chelsea deveria ter o Osimhen assim, no time, porque esse é o momento que ele aparece, né? E ele é um dos melhores jogadores nessa questão de jogo aéreo, né? Tipo, além da questão de usar bem a cabeça nisso, ele tem um atleticismo de usar bem até a perna não dominante para marcar gol assim. A gente viu contra o Tottenham que ele é capaz de fazer. Ele antecipa bem o movimento da marcação, ele vence duelos aéreos com facilidade, e o Chelsea tem jogador para cruzar com qualidade. O Pedro Neto é um desses jogadores, mas tá faltando os caras para cabecearem. Não vão ser os pontas, não vai ser um Kunkun. O Kunkun tem menos de 1,80 m, pelo menos eu acredito que ele tenha. Então assim, não é o cara que você espere que vai fazer um monte de gol de cabeça. Então assim, pra mim o Chelsea sente falta disso e o Arsenal também. Porque o Kai Havertz, apesar de ter muita altura, ele não é um cara que usa essa envergadura tão bem, principalmente falando de jogo aéreo. E o Gabriel Jesus não é um cara forte de jogo aéreo. Então assim, ambos os times carecem de um 9 goleador, né? E tem opções no mercado, depende do que você quer. Você quer um cara de imposição em jogo aéreo? Tem o Osimhen, você pode ir atrás do Gyökeres, embora eu acho que o Gyökeres no jogo aéreo não é tão bom quanto o Osimhen, mas ele tem outras qualidades, né? Eu acho ele mais completo. Tem agora esse monstro que surgiu aí no Eintracht Frankfurt, o Omar Marmoush, o cara é um mutante nessa temporada até agora, o melhor jogador do campeonato alemão disparado, tá? Assim, no nível de futebol assustador, o Omar Marmoush. É um cara que pode ser interessante, mas a gente não sabe o quanto ele ia se adaptar à Premier League. Até agora é um início muito bom de Bundesliga. Tem vezes que ele vai se manter, pode ser aquele início fantástico e depois não volta a engrenar isso, não sei. Mas bom jogador ele isso é nítido. E bate falta bem pra caramba também. E a questão é, um Chelsea que hoje entrou, tem esse problema do centroavante, tem um goleiro que não passa confiança. O Sanchez, ele consegue fazer algumas defesas fantásticas, ele fez nesse jogo, mas o gol que ele sofre é uma piada de mau gosto. Ele é um goleiro, assim, muito convicto do que faz, sendo que ele não é tão bom nesse aspecto, né? E eu acho que o Chelsea hoje, assim, mostra que o Sancho faz falta, né? Porque ele deveria ser titular no lugar do Madueke, que se ele não tá disponível, eu acho que já deveriam testar o Palmer pelo lado direito. O Palmer que hoje jogou, assim, não havia muita certeza se ele ia jogar ou não, pela condição física, jogou, mas não jogou bem. Mas olha, tem horas que o Maresca tem que fazer algumas decisões como, ó, coloca ele na ponta direita e coloca um Cucu de 10, porque o Palmer sabe jogar de ponta direita. Brilhou na temporada passada de ponta direita, mas não fez isso, né? Tipo, é sempre ele de 10, e aí um Cucu todo mundo tem que se sacrificar pelo Palmer. E assim,
eu acho que nas grandes equipes, jogadores bons também se sacrificam pela equipe. E o Palmeiras não é como se estivesse fazendo algo absurdo, entende? Ele ir para a ponta direita não é o Mbappé jogando de 9, entende? Ele consegue jogar de ponta direita, ele já jogou boa parte da carreira dele de ponta direita. Inclusive, acho que ele, um Kunku ali, um Kunku de 10 e o Palmeiras de ponta direita, tem tendência a dar um entrosamento muito bacana, mas nem é testado. Isso me frustra, porque poderia ser testado dessa maneira, né? A colocar o Mudryk em campo, eu até entendo a ideia de usar a velocidade, mas não é acionado e o cara pareceu jogar mais por dentro do que pelo lado. Eu acredito ali que, nesse caso, poderia ser o João Félix, porque ele dribla melhor. E assim, o João Félix jogou tão bem ali no meio de semana, né? Teve o gol perdido que foi uma piada de mau gosto, mas no contexto geral jogou bem. E é um cara para personalidade ali, para finalizar bem de fora da área, né? E era um jogo que você precisava apostar nisso, o gol veio nisso. Então, é aquele negócio. Então, uma coisa que eu critico do Maresca esses caras do meio de semana, dificilmente o quão bem eles jogam importa para mudar alguma coisa no elenco dos clássicos ou da Premier League. Eu acho um desperdício um Kunku, jogador dessa qualidade, entrar aos 87 minutos e jogar só uns 3 mais acréscimos, entende? Quando a intensidade do time tá lá embaixo. Quando ele entra aos 70, ok, mas 87 é piada de mau gosto. Então, o Maresca faz um bom trabalho? Faz. A gente vê a disparidade desse jogo comparado ao 5-0 que o Chelsea tomou com o Pochettino no comando. É um negócio, é um abismo de qualidade de futebol. Obviamente, o Maresca já traz um impacto imediato muito bom. Mas a questão ele tem que tomar algumas decisões melhores, né? O Chelsea está em posição de lutar pelo top 4 e acho que se ele faz as alterações no tempo certo, tinha uma chance maior de vencer. O Arsenal, ao meu ver, está numa temporada inferior porque, novamente, reforço aqui, falta um centroavante de referência, tá fazendo falta nessa temporada mais do que na última. Eu acho que os times estudaram, mas o Arsenal tem conseguido se antecipar e telegrafar melhor a forma do Arteta de jogar, e o meio-campo do Arsenal tá carecendo de criatividade. Hoje trouxe o Odegaard de volta, ele traz isso com muito vigor, né? Ele é um cara criativo, de bom passe. Mas assim, sem o Odegaard, o meio-campo do Arsenal cria pouco. Isso tá nítido. O Odegaard é uma engrenagem que não pode faltar. E é ruim quando você tem um jogador que você não pode ficar preservando porque não há uma alternativa criativa para ele. Deveria ser o Havertz, mas alguém tem que fazer a função de 9. E aí, no caso, o Havertz é sacrificado. Então, isso, muita gente ficou falando, nossa, o Edu Gaspar tá saindo do Arsenal, que tristeza. Talvez seja motivo para comemoração, porque se um diretor de futebol que claramente não percebe esse problema no elenco, olha, eu vou te falar, né? Eu sinceramente não vejo no Edu Gaspar esse gênio que muita gente coloca, né? Mas vamos ver aí se realmente ele se mostra esse cara diferenciado que o Arsenal perdeu, porque sinceramente o elenco do Arsenal melhorou? Melhorou, isso daí não vou dar também falar que o cara fez um trabalho terrível, mas tem carências ainda, né? Como se o elenco do Arsenal, ao meu ver, hoje fosse do mesmo nível do Manchester City ou do mesmo nível do Liverpool. Eu acho que ele ainda tá um passinho atrás. Então, vamos ver. Assim, não pelo elenco 11 principal, mas pela falta de profundidade. O 11 principal do Arsenal é excelente, mas a falta de profundidade ainda tem sido um grande problema que o Arteta ainda não consegue contornar, né? Melhorou na temporada passada, mas nessa me parece que não saíram do lugar. Trouxeram um ótimo Calafiori, mas acho que ainda foi pouco. O Sterling, desnecessário completamente. Esse resultado coloca os dois times entre os 4 primeiros, 19 pontos para cada um. Chelsea com o melhor saldo está em terceiro, o Arsenal em quarto, e agora a gente vê eles 4 pontos atrás do Manchester City e 9 atrás do Liverpool. Então assim, a disputa pelo título na Premier League neste momento não está grandes coisas, né? Mas vai que muda, vai que o Liverpool começa a cair também, né? Vamos ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.